É o quadro Você e o Doutor, que hoje vai falar de diabetes, enfermidade causada pela falta ou má absorção de insulina. E que, segundo estudos, somente em nosso país, somente aqui no Brasil, afeta quase 7% da população. É muita gente, Aninha. É muita gente, Zucatelli. O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com quase 17 milhões de pacientes adultos. É um índice preocupante. E é por isso que o nosso médico de família, Dr. Antônio Sprosser, está aqui hoje para conversar com a gente, para tirar todas as dúvidas sobre o diabetes e também explicar como manter a doença sob controle e a importância de cuidar de órgãos que se tornam vulneráveis com ela. Doutor, eu queria primeiro que o senhor começasse explicando para a gente o que é o diabetes e como ela se desenvolve no nosso corpo. Bom, Aninha, é o seguinte, o diabetes, o que acontece? Se você olhar esse tubinho aqui, o diabetes é exatamente o aumento do açúcar no sangue. Aqui, esses quadradinhos brancos são as moléculas de açúcar. Então, aqui tem muito açúcar no sangue, aqui tem pouco açúcar no sangue. E aqui no meio é o normal. Nenhum dos dois das pontas é bom você ter, nem hipo e nem hiperglicemia. Porque o normal é você ter um açúcar bom no sangue para você fazer todas as atividades que você precisar. Porque seria a nossa fonte de energia. Exato. Mas não pode ter um combustível a mais nem a menos. Nem a menos, exatamente. Então, para entender melhor, hoje nós vamos falar do diabetes tipo 1, que acontece mais nas crianças e nos adolescentes, que é uma doença autoimune. O seu corpo produz anticorpos contra o seu pâncreas. E o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, que é caracterizado por um excesso de peso, não come direito, não faz atividade física, mas já eu chego lá. Eu vou começar falando primeiro do diabetes tipo 1, aquele que é da criança e do juvenil. Olha, os anticorpos matam a insulina, os anticorpos não deixam o pâncreas fazer insulina. E, aliás, o que é insulina? Insulina é essa chave que abre a célula para entrar a glicose, abre a célula para entrar o açúcar, que é importante para você fazer a sua atividade do dia a dia. Então, a hora que você se alimenta, come carboidrato, vai para o seu intestino, ele é quebrado em moléculas de açúcar. E no diabetes tipo 1, como não tem insulina, esse açúcar fica permanentemente alto na corrente sanguínea. E quais são os principais sintomas de quem tem o diabetes do tipo 1? Sede excessiva. Mas por que eu tenho sede excessiva? Porque eu vou muito ao banheiro urinar. Quanto mais açúcar eu tenho, mais urina eu vou fazer e eu vou desidratar. Isso leva a um cansaço e fraqueza, porque o açúcar não entra na minha corrente sanguínea, o açúcar fica fora. E perda de peso. Tudo que eu estou me alimentando, eu não estou usando para o meu corpo funcionar. Esse é o diabetes tipo 1. Vou mostrar agora para vocês o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto. Aí eu estou comendo carboidrato, eu vou formar açúcar na minha corrente sanguínea e esse açúcar vai incentivar o meu pâncreas a secretar insulina para abaixar esse açúcar. Só que a minha insulina não entra na célula. A insulina tem uma resistência aumentada pela inflamação das células da obesidade, pelos hormônios da obesidade. Então a insulina não entrando, só que eu tenho insulina, só que ela não funciona. Quais são os principais sintomas do diabetes do tipo 2, do diabetes do adulto? Os principais sintomas são fome exagerada, porque o alimento não está sendo processado, visão turva, aqui já começam os problemas da irrigação do nosso sistema oftálmico, formigamento dos pés, porque não tem oxigênio, não chega direito, má cicatrização, porque eu não tenho uma circulação adequada e infecções frequentes por baixa da minha imunidade. Então, vocês estão vendo que é uma doença que pega o corpo inteiro, vários sistemas, por isso que eu tenho que fazer um diagnóstico rápido, para fazer um tratamento rápido, para não ter nenhuma complicação. Agora, esses sintomas servem de alerta pra gente, né, doutor? Eu vi vários amigos já que sofrem de diabetes e a visão, por exemplo, é um que rapidamente chamou a atenção. Ah, estou enxergando Tem mal razão. e tá piorando a minha visão mais rápido do que deveria. Exatamente, exatamente. Então, isso que o Zucatelli está falando, que os sintomas são fundamentais, tem muito peso na hora de tratar. Quanto mais tarde eu começo o tratamento, pior é. Eu tenho que pegar logo e fazer um diagnóstico rápido para começar a tratar. Por isso que é fundamental o diagnóstico precoce. Eu consigo evitar que estes problemas se transformem em coisas mais graves, doutor. Como que eu vou fazer um diagnóstico precoce? Vamos lá. Zucatelli? Sempre um exame de sangue ajuda muito.
hemoglobina glicada ou os exames de glicemia como esse que eu vou chamar agora. Qual é o sinal verde para todos nós? Quando o açúcar está abaixo de 100 miligramas por decilitro. Ficamos felizes assim. Esse está ótimo, mas Tá de ótimo. repente, ó, o sinal amarelinho para diabetes de 100 a 125 já começa e não podemos deixar subir nesse vermelho, porque a hora que sobe nesse vermelho, o meu corpo inteiro vai sofrer, o meu corpo inteiro vai ter consequências e a gente não pode ter essas consequências. Doutor, a gente está vendo aqui essa tabela do sinal verde, luz amarela, luz vermelha. Mas quando chega nessa luz amarela, a pessoa fala assim, eu tô pré-diabético, tenho que só dar uma cuidadinha. Não é bem assim, né? Não, não é bem assim não, porque você não pode nem chegar no amarelo, quanto menos no vermelho. Então você tem um caso na família, por exemplo, de diabetes. Aí você começa a ficar obeso, tem o primeiro filho, já teve aquela gravidez com um pouquinho de diabetes, chamada diabetes gestacional, e aí já começa o problema, não vamos deixar chegar no Não problema. pode chegar lá. Porque vai ter consequências. Agora, para a gente conseguir ter o número exato, é sempre feito em jejum, esse tipo de Então, sempre de nós exame? fazemos em jejum, Ana, e além disso, além da glicemia que vocês estão vendo, a gente faz a hemoglobina glicada, que é a memória que o sangue tem dos últimos 3 meses do diabetes. O nosso sangue tem memória, a gente não sabia disso, mas a hemoglobina glicada é a memória que o sangue tem dos últimos 90 dias. E aí a gente se baseia no diagnóstico e tratamento da doença. Agora, doutor, conta pra gente quais são os riscos da pessoa ter diabetes não controlada. Boa pergunta. Vamos começar a ver quais são os órgãos mais afetados. Primeiro, se você não tratar, você pode ter um acidente vascular cerebral. E esse acidente vascular cerebral ele é devido porque a má circulação das artérias cerebrais, juntamente com as artérias da visão, que dão retinopatia diabética e cegueira. É uma causa frequente de cegueira. Sem contar com o coração, que tem o quê? Infarto agudo do miocárdio, porque as artérias coronárias ficam entupidas. Junto com isso, os rins. Existe a insuficiência renal, a nefropatia diabética. Muitas vezes o diabético precisa fazer diálise, hemodiálise, sem contar com a irrigação dos pés, chamado pé diabético. Muitas vezes a gente tem que fazer até amputações. E também a neuropatia diabética, a neuropatia periférica, que altera a sensibilidade. O diabético não tem uma sensibilidade boa, começa a se cortar, porque não tem a sensibilidade adequada. Como eu estou falando dos órgãos, um dos mais afetados também é a pele. Olha aqui, Zucatelli, na nossa pele, Ana, a gente tem uma irrigação, entrega de oxigênio, que o colágeno todo é formado. Essas são as fibras do colágeno bem elásticas. Olha agora, quando eu tenho diabetes, mal cuidado, o que acontece com a minha pele. Uau. Ela desidrata, a pele fica sem irrigação, sem oxigênio, e a dermopatia e a acantose são as consequências imediatas do diabetes. Então, é um cuidado que a gente tem que observar, porque a pele é um dos maiores órgãos do corpo humano. Meu amigo, diabetes não tem cura, a gente já sabe disso, né, doutor? Mas ela pode ser controlada. Eu acho que isso é uma boa notícia. Então, quais são os cuidados para quem convive? A pessoa já sabe, estou convivendo com a doença. Exato. O que eu faço para ficar bem e conviver com ela? Boa. Vamos dar uma olhadinha nos cuidados principais que você tem que ter quando tem diabetes. Em primeiro lugar, controlar os níveis de glicemia periodicamente. E hoje tem aparelhos modernos que você não precisa ficar se picando toda hora para acompanhar. Número 2, faça o tratamento certo, preconizado pelo seu endócrino, pelo seu clínico. Não abandone o tratamento porque melhorou. Porque o diabetes, como o Zucatelli falou, é uma doença crônica. Exercitar-se regularmente para manter o peso. Menos caloria, peso mais baixo, melhor controle do açúcar. E, finalmente, cuidado com a alimentação. Adote uma alimentação saudável e equilibrada, com legumes, frutas, verduras, mas com baixo índice glicêmico, sempre se hidratando bastante e vivendo uma vida saudável. Você sabe que está todo mundo curioso, né, doutor? Tem pergunta do Twitter, não tem? Deixa eu ver. Chegou uma aqui, vamos ver aqui. Vamos lá. Coloca na tela. Obrigado. Maurício, obrigado, amigo. Bom dia. Diabetes tipo 1, a pessoa perde peso, né? Tipo 2 ganha peso. Olha que pergunta boa. Boa pergunta. Boa, Maurício, obrigado, amigo. Ô Maurício, como eu falei, o diabetes tipo 1, eu não tenho insulina no meu corpo. Se eu não tenho insulina, eu vou ter fome continuamente para comer e para ter energia, mas eu não tenho insulina. Já o diabetes tipo 2, eu tenho insulina, mas ela não funciona direito. Então aí o que acontece? Aquilo que eu como já começa a crescer, e a gordura do meu corpo se volta contra mim. Esse é um problema.
Doutor, a gente mostrou lá o nosso farol ali, né? Sim. O verde, o amarelo. Amarelo e vermelho. Se eu tô no verde, mas eu tô batendo no 99 ali, Tá. dá tempo de eu arrumar isso? Não, Dá tempo de arrumar a 99 casa? até tá bom. Eu Tá. gosto, deixa no 99. Não tem Agora, problema. eu vou chegar para você e vou falar, Zucatelli, sabe aquele vinho que você toma toda noite? Ah. Sabe aquele chocolate que você gosta de comer depois do almoço? Eu sei. Sabe aquele pudim que... Então a gente já vai começar a aconselhar a sua dieta. E, olha, Zucatelli, você só faz atividade física uma vez, eu sei que não é, né? Mas você treina todo dia, que eu sei. Mas vamos treinar todo dia, porque tem pessoas que acham, eu estou fazendo muita atividade física, faz uma vez por semana. Não. Aí a gente tem que reeducar essa pessoa. Dá pra arrumar, então? Dá para arrumar, Dá pra ou arrumar se dá casa. para arrumar. Olha, eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas, como o Maurício, que nos mandou uma pergunta excelente. Então você sabe que daqui a pouquinho o Dr. Sprosser vai estar nas redes sociais, sabe? A hashtag Hoje em Dia, coloca lá que você faz a sua pergunta e daqui a pouco, pelas redes sociais, ao vivo, com tudo transmitido aqui pela nossa equipe, você vai poder tirar todas as suas dúvidas com esse craque que nos ajuda a cuidar da nossa saúde. Amigo, Zucca, obrigado. prazer Sou seu enorme fã. te ver. Você Eu sabe também sou disso. seu fã.